Pai do Senhor, amados, estamos aqui na terceira etapa da nossa experiência aqui pela Europa. Já ouvimos coisas maravilhosas do nosso pastor presidente, também das missionárias, e agora o pastor Ariano, ele tem coisas surpreendentes para passar para nós. Você continue até o fim, porque você vai ter uma noção, né, de um sistema que está vindo muito forte, que já tomou conta da Europa, está querendo chegar no Brasil para nos oprimir. Então, com toda atenção, ouça agora o pastor Ariano. Pastor Ariano, esse povo é todo seu. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo, se vai ser tarde, noite, de madrugada. Então eu já te cumprimento aqui, qualquer parte do dia, que Deus te abençoe aí por estar vendo esse vídeo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Everaldo, por essa entrevista, por causa aqui um podcast, né? Isso. Então, que Deus abençoe o pastor Everaldo, de São João do Araguaia, no estado do Pará, né? O pastor presidente de um campo ali, do Ministério da Missão. Também já falou o pastor Leomar, que é nosso líder aqui, do Ministério de Campo de Campinas, de Goiânia, o pastor Luiz José do Carmo, e também minha sogra e minha esposa. Então, vocês já ouviram um pedaço aqui da história deles. Vou tentar resumir, porque é impossível resumir 17 anos de experiência na Espanha em poucos minutos, mas vamos tentar aqui. Que Deus abençoe o pastor Everaldo. Obrigado. Pela sua sensibilidade de estar nos ouvindo. E também a todos vocês que, pelo seu tempo aí que você está tirando para nos ouvir. Meus irmãos, quando nós chegamos aqui no continente europeu, o pastor Leosmar já explicou, a primeiro choque que você tem é a questão cultural e a questão linguística. O pastor Leosmar explicou aqui a parte que ele teve esse confronto. Às vezes você quer evangelizar a pessoa, você tem a oportunidade de evangelizar, mas você não sabe com que palavra, você não sabe comunicar. E esse foi um dos primeiros choques que eu levei. Porque um dia a pessoa me perguntou, quem é esse Jesus que você serve? E eu quis explicar para ela, mas eu não tive palavras. Como que eu vou falar de Jesus agora se eu não sei como explicar para ele? E aquilo eu fui doendo para casa. E falei, Deus, é que eu tenho que estudar. Então, ler a Bíblia. Se a gente fosse aí leigo, como o pastor Leosmar estava explicando, tivesse estudado a palavra antes de vir ao campo, teria mais dificuldade. Então fomos para a Bíblia. E eu não sei quantas vezes eu li o livro de Jó, porque o livro de Jó ele tem uma conversação. E eu disse, eu preciso de verbos de conversação, de perguntas e respostas. E o Jó tem essa introdução entre seus amigos, e ali eu pude pegar os verbos, né, e para fazer as conjunções, as colocações das pessoas. Então, não sei quantas vezes eu li o livro de Jó, né, para estar aprendendo aí o espanhol. Então, chegamos a aprender. Para os irmãos que não ouviram o que a minha esposa estava falando, tudo aqui precisa de uma permissão, precisa de uma autorização para você realizar. Quando nós fizemos o pedido do primeiro concerto gospel na rua, o prefeito aqui da cidade, ele tardou 1 ano sem responder nada. Meu Deus. Então nós fomos outra vez lá com ele, fizemos o pedido de novo e ele tardou mais quase 1 ano. Antes de completar 1 ano, então ele marcou uma reunião conosco para ele pedir explicação, quanto que a gente queria, o que tinha que pagar, então, que minha esposa já explicou. Não quero entrar no tema que ela já falou sobre o tema. O certo é que, com muito assim, o pé atrás, ele nos permitiu, né, realizar o primeiro concerto. Então, nós fomos realizar um concerto aqui na cidade vizinha, depois, foi antes disso, né? E nós estávamos preparando o local para fazer, e o dono da área ali mandou nós sair, todo mundo sair. E nós estávamos arrumando as coisas para sair daquele lugar, e eles nos expulsaram dali praticamente. Mas graças a Deus, que Deus mandou 2 velhinhas ali, 2 senhoras,
E essas velhinhas falaram, se vocês não vão sair daqui. Eu estava praticamente chorando, o pastor Wagner, que ele também estava ali, estava chorando. E essa mulher foi lá, chamou o prefeito da cidade e falou, se eles não fizerem o concerto aqui, nós vamos ter problema aí grave. E aí até que reuniu os vereadores ali, foi um ribuliço total e afinal nós realizamos o concerto, o primeiro concerto ali. Depois desse concerto, tardou 2 anos para nós realizar o concerto aqui em Póvoa, que foi o que nós estávamos pedindo aqui. Então, para tudo ter um permisso. Evangelismo na rua nós não podemos fazer, tem que pedir o permisso do ajuntamento, então nós não temos liberdade de bater porta em porta. E isso é implantado aqui pelo sistema governamental desse país, que hoje é dirigido pela esquerda. E esse sistema, meus irmãos, está chegando, alcançando toda a Europa está assim. E esse sistema está avançando pelo mundo afora. Então os irmãos hoje, que têm liberdade de sair aí na rua, pregar, de fazer os cultos, fazer as cruzadas. Eu lembro que havia cruzadas evangelísticas em todo lugar, aproveite. Porque daqui a um tempo, quizás vocês não vão fazer cruzadas evangelísticas como aqui nós não podemos. Tá? Nós fizemos esse ano um pedido para fazer esse concerto gospel em umas 7 cidades. 7 cidades. 7 cidades. Agora os irmãos imaginam, e eu coloco a pergunta aqui, depois você vai ver a resposta, quanto que os irmãos creem que deram os permissos para fazer o concerto lá? Gratuitamente. Gratuitamente, nós pagando tudo. São 500 euros para nós alugar o equipamento de som para fazer o concerto. 500 euros. Sabe quantas cidades nos permitiu fazer? Só 2. Das 7. 2 cidades que já cidades que nós temos igrejas implantadas. As outras não aceitaram. Por que eles aceitaram? As igrejas, nós temos igreja onde o pastor Leosmar dirige hoje e onde eu dirijo em Trempe. Porque já nos conhece, já sabe, os outros não aceitaram, não permitiram. Então, eu quero contar aqui um testemunho, o pastor Everaldo estava contando ao pastor Everaldo, da dificuldade que a gente enfrenta. Não há aceitação do evangelho aqui, o povo é duro, mas o pastor Leosmar refrisou muito bem que um dia eles, quando estiver diante de Deus, eles não vão ter desculpa dizer, eu não ouvi falar de Jesus. Eles vão saber que falou de Jesus porque a igreja estava aqui, em La Póvoa de Segura, e a igreja também estava em Trempe, e estão em outras cidades. Aqui na região que nós estamos, não existe pastor que queira mandar missionário para cá. Porque é pé de montanha, é como se fosse interior. É a coragem que o pastor Everaldo tem de ir lá para a Ilha do Marajó, de lugares onde nenhum missionário quer ir. Entende? Porque não tem status, porque não tem reputação. Os missionários que vêm do Brasil, os pastores que vêm do Brasil, eles querem ir para Barcelona, eles querem ir para Madrid, eles querem ir para a cidade grande. Mas o interior não vem. Porque não dá isso, não dá status. E aqui nós estamos, e Deus mandou nós para cá, e aqui nós estamos, e até o dia que Deus quiser. Amém. E aqui a gente enfrenta hoje essa luta que está chegando aí do Brasil, os irmãos não assustem com isso, e graças a Deus que nós temos deputados, temos senadores que ainda defendem um pouco disso, e não deixou que isso avançasse, mas está chegando no Brasil. Um dia meu filho chega em casa chorando. Ele tem, na época ele tinha 13 anos, né? Chegou triste, minha esposa pergunta o que aconteceu e ele explicou, pai, mãe, porque nos mostraram um vídeo lá na escola de algo que nos chocou muito e que fez uma revolução dentro da classe, mas ninguém falou nada. Ensinando como um homem ou uma mulher trocarem de sexo. Você pode decidir que sexo você tem. E isso nos chocou bastante. Fomos na escola, nos reunimos com a direção da escola e eles nos disseram abertamente, vocês não têm voz aqui. Aqui é norma da escola e essa matéria tem que ser aplicada e ponto, e se acabou. E o problema de vocês é um problema religioso, não tem a ver com a escola. Então, nós tivemos que buscar os nossos direitos, fomos atrás de informações, graças a Deus nós temos alguns pastores que são estudados, são espanhóis e que entendem do assunto e que nos orientaram o que nós tínhamos que fazer.
E aqui em Espanha nós temos a FERED, que é a Federação Religiosa Evangélica na Espanha. É uma instituição direta com o governo para ajudar as igrejas evangélicas. Pedi orientação deles, nos enviaram um documento, nós preenchemos o documento, minha esposa levou o documento, e no documento só relata a lei do infante diante da escola, que o pai tem o direito. E lembrando que um momento antes desse acontecimento, a escola inteira foi obrigada a participar de uma passeata da LGTBI aqui na cidade, onde os alunos pintaram a cara das cores aí do arco-íris. Não se assuste que isso também vai chegar aí no Brasil, tranquilo que vai chegar. Não é profecia não, porque a coisa vai se alastrando. E minha esposa, ou seja, os alunos saíram na rua levando bandeiras, cartazes, e nossos filhos ficaram como rejeitados na escola porque eles não participaram desse momento. Entendeu? Eles se sentiram constrangidos e não participaram desse momento. Isso chegou até nós e nos trouxe também esse constrangimento. E com isso, então, houve assim, uma pressão da nossa parte de lutar pelos nossos direitos. E resulta que tivemos que um dia, eu, minha esposa, o pastor Léo, esteve lá na escola, e eles vieram com toda uma artilharia já bem montada, e foi onde aqui nós sentimos aquela pressão, aquele choque, e falamos, não, temos que lutar. Nós temos que não aceitar esse tipo de coisa. E nós fomos atrás, buscamos um documento, a federação mandou um documento para nós, e a gente deu esse documento na escola. Minha esposa, ela sozinha, se reuniu com 5 professoras, e nesse dia eu não pude ir, e o pastor Léo também não pôde. Ela foi sozinha, enfrentou as 5 professoras que são 100% feministas. Cuidado com esse sistema feminista, muito cuidado com isso, porque aqui o que eles querem é tirar a função masculina do território terrestre e mudar o homem, porque o homem sem estrutura, pois desestrutura também o projeto de Deus na vida, cuidado com isso. E ela enfrentou essas mulheres sozinha e leu o documento para elas. Quando ela leu o documento, todas se calaram. E ela disse, a partir de hoje, tudo que vocês forem ensinar sobre esse tema na escola, eu tenho que ser informada. E antes, se eu quiser que ele participe. Se eu não quiser, pois eu venho buscar ele. E depois disso, esse ano, graças a Deus, os alunos não tiveram mais, não saíram mais na rua, não teve mais a manifestação na rua. Isso porque alguns pais encobertamente também levaram o documento e eles viram que a coisa não é como eles pensavam e teve essa resistência. Então, meus irmãos, tudo isso a gente enfrenta. Cuidado com as novas leis que vão saindo. Esteja atento à palavra de Deus. Que Deus abençoe, pastor Everaldo. Eu estou seguro que a partir de agora nós vamos ter também um pedacinho aí do Brasil, aí em São João do Araguaia, que vai estar orando por nós aqui. Amém. E nós precisamos das vossas orações. Minha esposa explicou, nós temos uma nuvem espiritual muito grande, vive uma pressão espiritual muito grande. E uma das coisas que eu mais sofri quando eu cheguei aqui, que eu passei de 1 a 3 anos, que eu passei muito mal, porque a gente vem da Igreja do Brasil, uma igreja animada, e a gente está de atividade, sábado, culto de jovem, domingo, evangelização, e conferência, e cruzada, e você vem com aquele movimento todo e entra aqui e você não pode fazer nada. E isso me trouxe uma depressão espiritual, não sei se posso falar assim, que me trouxe um esfriamento, que eu passei muito ruim. Até um dia que Deus me fez entender que eu fui mandado para cá, não foi para receber. Igual aquele passarinho. A visão que eu tive foi de um passarinho. Esse passarinho que vocês estão acostumados a ver. Quando você chega com o alimento, ele abre a boquinha, você joga o alimento lá e ele fecha e come. Agora você não tem mais que. Você não está para alimentar. Você dá para dar alimento. E eu estou até hoje aqui ainda assimilando essa fase de dar alimento, né? E essa é uma das partes mais chocantes que a gente viveu. Então, que Deus abençoe, pastor Everaldo, pastor Leosmar,
também queira comentar algo aí que passou. Sim. Então, tem uma necessidade muito grande, escutando aqui o pastor Ariano dizer, pastor Everaldo com esse canal de informação, não é só São João, né? Isso. É todo o Brasil. E muitos países. E muitos Tem muitos países países que estão em sintonia que também. estão em sintonia, então esse alcance de oração vai ser muito mais grande do que nós pensamos, tá? Mas eu queria dizer também uma outra coisa que é muito importante, a questão dos brasileiros. Vigiem. Eu creio num Deus poderoso que te abençoa em qualquer lugar do mundo, vale? E principalmente aí onde você está. Se você vier para cá para ser abençoado financeiramente, você pode perder, assim, literalmente a sua salvação. Digo isso porque é complicadíssimo e a experiência que nós temos aqui é de muitos crentes com muitas boas intenções, quando entra aqui dentro, ele perde a fé literalmente. Nós fizemos um batismo, tem poucos dias agora, no mar, a praia estava cheia de gente. Tinha gente chorando, tinha gente pararam todos para escutar, e a maioria dos brasileiros que estavam lá confessaram depois que estavam desviados. Chegaram crentes e perderam a fé. Então, eu digo, venham. Espanha necessita de missionários, necessita. Pero vem com uma base sólida, uma fé sólida, para que possa não receber, mas dar, como o pastor estava falando agora mesmo. Isso é isso. Pastor, é certo, eu tenho uma ovelha que está em Andorra. Ela foi uma jovem em São Domingos do Araguaia, muito atuante, casou com um jovem em Goiânia, líder, está em Andorra. E eu fiquei muito feliz em descobrir o contato dela. E eu não vi aquela alegria da parte dela. Uma jovem que eu admirava, que tinha como exemplo, eu não vi aquela alegria. Mas eu também me contive e fui conversando e tudo. E perguntei para ela, falei que estaria chegando, eu não vi aquelas boas-vindas dela, e falei que estaria em Andorra, né? Que ela não se preocupasse, a gente tinha hospedagem já, nós não seríamos ser pesado nisso, mas gostaria de ir lá, estar com ela e tal. Ela disse que o marido dela trabalha numa loja, né? Trabalha numa loja, e que ela não está congregando, ele também não, porque a igreja é 1 hora de viagem onde eles estão, e quando tem culto na igreja, ele está trabalhando, ele só folga no meio de semana. Digo, minha filha, mas eu posso ir aí celebrar a ceia, sou seu pastor, celebrar a ceia. Ela disse que não, pastor. E eu fiquei assim, e ela se preocupou, pastor, mas nós não estamos desviados não, é porque nós não estamos congregando. Então eu acho que não vale a pena a pessoa vir para cá ganhar dinheiro na Europa e deixar de congregar e enfraquecer a sua fé. Eu acho que não é viável. Né? Então a gente fica essas experiências maravilhosas. Nós temos pessoas da Indonésia, com certeza são brasileiros, da Guatemala, República Dominicana, tem gente aí do Japão e de muitos países que estão em sintonia também. Eu quero abraçá-los todos e mostrar esse amor que a gente tem e o amor que está aqui na vida desses missionários, né? E pedir à igreja brasileira, os pastores que são pastores de grandes igrejas, pega um pouquinho desse dinheiro, invista nos missionários. Os missionários que estão vindo para aqui, eles vêm, mas sem nem uma retaguarda, sem uma ajuda. Eles têm que trabalhar, o pastor aqui com a idade já um pouco avançada, carregando pedra, né, para se manter, e com muita luta, né, como ele bem falou, era necessário passar por isso, porque não teve alguém que ajudasse. Mas se tiver alguém que dê uma sustentação, a coisa vai ser diferente. Então, vamos abrir o nosso coração um pouquinho mais para a missão. Fica aí nessa paz maravilhosa. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva. Eu estava vendo que o meu canal tem muitas pessoas de uma idade assim de 35, digo, eu tenho que atrair os jovens. Aí comecei mensagem, namoro, noivado, casamento,
também o perigo da pedofilia dentro da própria casa, Exatamente. no colégio. A gente está instruindo, então eu sei que vai vir muitos jovens também participar desse canal, tá bem? Então fique na paz, um beijo no coração de todos.